Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nesta aula nós vamos estudar os servidores públicos conforme a Constituição, uma segunda parte, beleza? Vamos continuar a aula anterior. Bem, servidores públicos conforme a Constituição. Nessa parte, a gente vai aprender os seguintes tópicos no que tange aos direitos dos servidores públicos, né? Os portadores de deficiência, as cotas raciais, o controle judicial das provas, né? A não observância do princípio do concurso público, a cláusula de barreira e a impossibilidade de reserva para uma vaga futura, beleza? Então vamos ver cada um desses tópicos. Portadores de deficiência. Bem, sobre o direito dos portadores de deficiência, a Constituição brasileira ela dispõe da seguinte forma no inciso 8º do seu artigo 37. Está assim disposto. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Bem, a gente vê aqui que estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, necessita de uma regra normativa para dar total efetividade, né? Então, com isso, assim, diante dessa norma de eficácia limitada, o STF, ao tratar do assunto, ele definiu que bastaria que a administração pública inserisse o percentual de vagas para os deficientes no edital do certame público. No que tange à lei ordinária, ou seja, a lei 8.112 de 90, né, que trata dos servidores públicos federais, em seu artigo 5º, ela tratou com a seguinte forma esse assunto. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. A gente vê nesse dispositivo legal, gente, que o legislador ele não definiu um limite mínimo de vagas para os deficientes. Ou seja, conforme a lei, deverá ter no máximo 20 vagas disponíveis, né? Não limitando esse mínimo percentual que deverá ser disponibilizado. Por outro lado, né, o decreto 3.298 de 99, ele definiu um percentual mínimo para a destinação de vagas para o candidato com deficiência, que ficou estabelecido em 5%. Diante disso, então, gente, como vimos na decisão do STF, nem todo concurso público reservará vagas para deficiente, pois se, por exemplo, um determinado certame dispor de 2 vagas, né, nesse exemplo, implicaria o quê? Numa disponibilização de 50% das vagas. Então o STF entendeu o seguinte, que seria uma majoração indevida dos percentuais legalmente estabelecidos, que a lei determinou até 20%. Né? Outro fator importante é que a competência para definir se o candidato porta deficiência que permita exercer o cargo pretendido, né, é da junta médica oficial. Logo, se essa junta ela constatar que não seja possível, né, o candidato será desclassificado. Agora, quanto às cotas raciais. A Lei 12.990 de 2014, né, trouxe ao sistema de concursos públicos federais uma aplicação direta do princípio da isonomia, que possibilita a reserva de cotas para negros. Aqui vemos a aplicação, gente, do que a doutrina apresenta como uma discriminação reversa, ou seja, são ações afirmativas do Estado que reconhecem uma natureza excepcional e temporária para que sejam corrigidas distorções sociais ligadas à discriminação racial. Então, de acordo com a lei, os concursos públicos deverão disponibilizar 20% das vagas para negros. Entretanto, tal reserva de vaga somente será possível se forem disponibilizadas 3 ou mais vagas, com o objetivo de respeitar o percentual de 20% pela lei, conforme a gente viu o entendimento do STF para esse tipo de disposição. Uma observação também importante é que se alguém que se declarou negro conseguir aprovação dentro da ampla concorrência, né, com os demais candidatos, ele será nomeado na sequência dessas vagas da ampla concorrência, entendeu? Deixando livre, então, mais uma das vagas que era destinada ao sistema de cotas. O controle judicial das provas. Bem, a jurisprudência ela tem entendido como indevido um controle judicial das questões da prova de um certame. Contudo, de acordo com o entendimento do STJ, né, podemos nos deparar com exceções. Vejamos aqui o entendimento da Corte Superior.
O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se a banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas. Aí a gente vê agora que o STF definiu o seguinte, num outro entendimento. A adequação das questões da prova ao programa do edital do concurso público constitui tema de legalidade suscetível de exame pelo Poder Judiciário. Bem, o que aconteceu aqui, gente? Aqui nós temos que se tratar de correção de questão, né, as questões formuladas pela banca, do concurso em si, né, correção da questão da prova, não cabe uma interferência judicial. Então não adianta lá recorrer ao judiciário para dizer que a questão está errada, né, que a formulação não é aquela, tal, uma questão doutrinária da questão. Agora, se tratar de questões que não estavam previstas no edital, né, conforme o entendimento do STF, nesse exemplo, haverá uma legalidade, né, uma questão de legalidade suscetível de uma revisão judicial. Se lá no certame o administrador colocar uma questão que não estava prevista no edital, vamos supor, não está previsto matemática no edital, ele bota uma questão de matemática, por exemplo. Então, é uma questão de legalidade, porque ele feriu o princípio do concurso público lá ligado ao edital do concurso, né, que é a lei do concurso. Beleza? Aí o candidato ele tem razão para pedir uma revisão judicial. Bem, agora aqui sobre a não observância do princípio do concurso público. Bem, de acordo com o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, a não observância do princípio do concurso público ensejará em nulidade do ato administrativo e a responsabilização da autoridade responsável, entendeu? Por essa não observância. Então, neste caso, não haverá possibilidade de convalidar a contratação irregular, mesmo com um decurso de tempo, supondo que essa pessoa que foi aprovada de forma irregular, né, no concurso, um concurso público irregular, e ela ficou muito tempo lá como servidor público, isso não vai torná-la como servidor público estável, não vai ficar, entendeu? Vai ser demitida nessa situação. Então a gente tem que ressaltar aqui o seguinte, um outro ponto de vista. Se esse servidor que foi contratado por esse concurso que foi irregular, que não respeitou o princípio do concurso público, nas regras de editais e tudo direitinho, o administrador pecou nesse sentido, se esse servidor que trabalhou lá, né, o concurso for anulado, der algum problema, ele vai ser demitido, mas será garantido a ele o quê? O direito de pagamento pelo trabalho que ele realizou enquanto ele estava naquele cargo, né? Ninguém vai trabalhar de graça, né? Conforme o entendimento da súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, beleza? Agora sobre a cláusula de barreira. Bem, a cláusula de barreira consiste em estipular limite de acesso às demais fases do concurso público. Ou seja, cria-se aqui regras eliminatórias como o teste de aptidão física e limitação de acesso às novas fases do certame aos que obtiverem assim, melhores notas. Tipo, você coloca lá num concurso, abre determinadas vagas, mas na outra fase só vai, vamos supor, de 20 vagas disponíveis, só 10 que assumirão o cargo. Entendeu? Isso é a cláusula de barreira. O STF, né, no entendimento, ele pacificou o entendimento dele de que a cláusula de barreira em concurso público é constitucional. De acordo com a Suprema Corte, pelo concurso público se almeja o quê? Escolher os candidatos mais preparados para o cargo ao qual se estava disputando essa vaga no serviço público, né? Bem, a impossibilidade de reserva de vaga futura. Bem, o que é isso, né, gente? Trata-se aqui do caso em que o edital do concurso previu aqui uma alocação do candidato para o final da fila de aprovados. Num caso dele recusar a vaga que ficou disponível para ele, supondo ele passou no concurso, aí o edital está prevendo lá que se você recusar, né, assumir aquele cargo, você é o primeiro colocado. Eu não quero o cargo. Se o edital prevê que você vai para o final da fila, isso o STJ entende que isso é legal. Tá aqui, o STJ ele define que essa previsão editalícia, né, gente, ela é legal, porque com essa previsão normativa haveria o quê? A possibilidade de uma pretensão de uma vaga numa vacância potencialmente futura. Beleza? Então, assim a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Administrativo e a gente conclui aqui a segunda parte sobre os servidores públicos conforme a Constituição. Na próxima aula iremos estudar, gente, a terceira parte, né, desse assunto,
para a gente poder avançar para outro tema de direito administrativo. Beleza? A gente vai concluir esse assunto de servidores públicos conforme a Constituição na próxima aula. Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.